Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Rafael para mais uma aula com vocês. E nessa aula de hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Mas antes eu queria pedir a ajuda de vocês. Inscreve no canal, deixa seu like, põe seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, a gente vai estar respondendo. Então, o título da nossa aula hoje é Sujeitos Processuais ou Juiz. Nós trabalharemos a figura do juiz no processo civil. E qual que é a ideia? É fazer uma análise da figura do juiz, da sua investidura, dos seus poderes e deveres de condução do processo, até finalizarmos com a parte dos impedimentos e suspeição do magistrado. Então, dando início, qual é a forma de ingresso do juiz? Como que a pessoa se ingressa no Poder Judiciário para que possa exercer a sua atividade jurisdicional? Regra geral, regra clássica que nós vamos ter é através do concurso de provas e títulos, essa modalidade clássica que nós vamos encontrar. Concurso de provas e títulos, ok? Previsão lá no 93 da Constituição Federal, inciso 1, vai trazer essa possibilidade, essa situação em relação ao ingresso nos quadros da magistratura, independente, magistratura estadual, federal, do trabalho, regra geral, através de concurso de provas de títulos. E uma outra forma que nós temos, tem previsão no artigo 94 da Constituição Federal, é através da regra do 5º Constitucional. Por que essa nomenclatura? Essa nomenclatura tem relação direta com o conceito desse instituto. O que fala esse artigo 94? Que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados e do DF territórios serão compostos por membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de exercício profissional, com notório saber jurídico e reputação ilibada, apresentado pelo órgão de classe em uma lista sextupla. Então, como é que funciona o procedimento? Por exemplo, o cargo agora será composto por um membro da advocacia. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, os advogados que querem pleitear essa vaga se inscrevem como candidatos. O Conselho de Classe, a OAB, selecionar 6 candidatos e remeterá ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, sua comissão dos 6, reduzirá o número para 3 candidatos e encaminhará ao chefe do executivo. O chefe do executivo escolherá aquela pessoa que fará parte daquele tribunal superior. Ok? Então, por isso essa nomenclatura. 1/5 dessas vagas dos tribunais de justiça estadual, do DF e dos tribunais regionais federais serão compostos por membros da advocacia e do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e notório saber jurídico e reputação ilibada. Então são as duas formas de ingresso no Poder Judiciário. Quais garantias que a Constituição Federal apresenta para os membros do Poder Judiciário? No artigo 95 da Constituição Federal, ele vai relacionar as suas garantias constitucionais. Nós temos 3 garantias constitucionais. Nós temos a vitaliciedade, nós temos a inamovabilidade e nós temos a irredutibilidade de subsídios. A inamovabilidade, o juiz, a partir do momento que ele se torna titular, ele não pode ser movido, salvo, aqui ele vai trazer exceção, quero trabalhar com vocês isso. Então, o que fala o texto da Constituição Federal? O juiz não pode ser removido da sua comarca, salvo interesse público. Ok? Vai ter a votação e se ficar comprovada essa necessidade, esse interesse público, pode ocorrer a remoção. Mas, regra geral, não pode ser removido a partir do momento que ele se torna titular de uma vara, de uma comarca. Ele não pode ser removido, salvo interesse público. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente vai entrar na vitaliciedade, que vai gastar um pouco mais tempo com vocês. Segundo, irredutibilidade de subsídios. Eles não podem sofrer reduções salariais. Por que tem essa garantia? Para se evitar, por exemplo, que o juiz julgue um processo onde
governador esteja envolvido, e como forma de punir aquele magistrado, ele pode buscar uma redução do seu salário. O que é importante frisarmos? Aqueles cargos que o juiz vai utilizar de forma transitória, vai exercer de forma transitória, por exemplo, ser juiz eleitoral, a partir do momento que ele deixa de exercer a sua função eleitoral, é claro que ele vai perder aquela remuneração específica por estar respondendo pela justiça eleitoral. Isso não é redução de subsídios, perfeito? Isso ele pode, porque ele está ocupando um cargo, ele tem uma gratificação por exercício daquele cargo. A partir do momento que ele deixa de exercer aquele cargo, ele não será remunerado mais por aquilo, perfeito? E o último, ele goza também de vitaliciedade. E aqui eu quero tomar um pouco de atenção de vocês para evitar confundir vitaliciedade com estabilidade. Eu quero trazer aqui para vocês um quadro trazendo estas diferenças. Vitaliciedade, a primeira diferença que a gente já começa a observar é em relação ao prazo de aquisição. Quando que eu vou adquirir a vitaliciedade e a estabilidade? Vitaliciedade eu adquiro 2 anos do exercício da minha função, enquanto que a estabilidade eu vou adquirir com 3 anos. Então, a primeira diferença importante em relação ao prazo. Segunda diferença, quem pode adquirir vitaliciedade e quem pode adquirir estabilidade? Vitaliciedade só pode ser alcançado pelos membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e os ministros dos tribunais de conta. Cuidado! Quem são os membros do Judiciário? Juízes, desembargadores e ministros. Quem são os membros do MP? Promotor de Justiça, Procurador de Justiça. Então, se eu passo por um cargo de oficial de justiça, eu não sou membro do Judiciário. Eu sou um servidor do Poder Judiciário. Neste caso, eu não terei vitaliciedade. Eu posso atingir a estabilidade. Então, cuidado com essa diferença que é importante. Quem é membro e quem é servidor. Ok? Um escrivão, um escrevente, ele é servidor do Judiciário, enquanto que o juiz é membro do Judiciário. Quem pode adquirir a estabilidade? Servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, os demais concursos públicos, aquela pessoa que foi aprovada, ela vai adquirir a estabilidade e não vitaliciedade. Então, segunda diferença muito importante que a gente tem que conhecer. Terceira diferença em relação à perda do cargo. Como que eu posso perder o cargo sendo vitalício? Eu vou perder o cargo sendo vitalício através de uma sentença judicial que transite em julgado. Se eu tiver uma sentença judicial ainda passível de recurso, eu não posso gerar, ou isso não vai ocasionar a perda do cargo. Perfeito? Então, neste caso, a vitaliciedade vai ser alcançada, pode ser perdido por sentença judicial que transite em julgado. E o cargo estável, como é que funciona? Aqui nós teremos diferenças extremamente importantes. Primeiro, vamos pela lógica, se na vitaliciedade ele pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, se ele pode perder o cargo dessa forma, é claro que ele também pode perder o cargo estável dessa forma. Então, uma das formas de perder o cargo na estabilidade é através de sentença judicial transitada em julgado. Ponto. Segunda possibilidade, através de processo administrativo que obedeça, que garanta princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, o processo administrativo que garanta contraditório e ampla defesa, após esse procedimento, ele também pode perder o cargo.
Terceira situação, ele pode perder o cargo estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. É aquela avaliação mensal que o servidor ele é submetido. Claro, aqui também nós temos que assegurar a ampla defesa, ok? Tanto no procedimento administrativo quanto no procedimento de avaliação periódica, nós temos que garantir o princípio da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Estas possibilidades estão previstas lá no artigo 41 da Constituição Federal. Só que nós também temos um outro caso que é importante nós frisarmos, que pode ocorrer essa perda. Está previsto no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pode ocorrer a exoneração do servidor para cumprir o limite de gastos previstos em lei complementar. Para que o agente público, a figura pública, mantenha o seu limite de gastos, pode ocorrer de forma bem excepcional a exoneração de um membro que goze desta estabilidade. Perfeito? Então, muito cuidado com essas diferenças, cuidado com essa tabela, que é importante sabermos essas diferenças em relação ao prazo, quais cargos que adquirem a estabilidade, vitaliciedade e quais as hipóteses de perda de cargo. Dando continuidade, nós já falamos das garantias constitucionais. A Constituição Federal também vai trazer algumas vedações, também no seu artigo 95, em seu parágrafo único. Para que tem essas garantias e vedações? Garantias e vedações buscam garantir a imparcialidade do juiz. Então, a partir do momento que ele tem essas garantias, ele apresenta essas vedações, tudo isso busca alcançar cada vez mais a imparcialidade do juiz, pressuposto processual de validade, nós temos que ter o juiz imparcial. E quais são essas vedações? Está lá no 95, parágrafo único. Exercer, ainda que haja disponibilidade, então mesmo que o juiz tenha disponibilidade para exercer um outro cargo, ele não pode exercer, salvo, exceto, professor. Então nós podemos ter um juiz que seja professor, porque a lei permite. Agora, ele exercer uma outra função, um outro cargo, aí nós não podemos ter, porque há uma vedação expressa na nossa Constituição Federal. Ok? Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Para que isso? Justamente para garantir a sua imparcialidade. Olha, julga assim que eu vou te dar um presente. Você vai ser bem recompensado. Isso não pode. Ok? Ele não pode exercer atividade política partidária. Nós não podemos ter um juiz que seja candidato a algum cargo do executivo público. Candidato a prefeito, governador, vereador, nós não podemos ter. Ok? Próximo, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Então nós não podemos ter. E a última vedação é a chamada quarentena de saída. O que é isso? O juiz, quando ele aposenta, por exemplo, ele foi afastado por aposentadoria e ele quer exercer a advocacia, o juiz aposentou, ele não quer ficar parado, ele quer exercer a advocacia. Ele não pode exercer a advocacia no juiz ou tribunal que ele exerceu a atividade antes de 3 anos do afastamento do cargo. Aí lá fala por aposentadoria ou exoneração. Então, se eu sou juiz, eu peço a minha aposentadoria, nos próximos 3 anos eu não posso exercer a advocacia na comarca, no juízo que eu estava vinculado a exercer as minhas funções. Tá certo? Então são vedações legais que a lei vai trazer para
possibilitar buscar essa maior imparcialidade do julgador. Perfeito? Da mesma forma, essa quarentena de saída é para buscar a imparcialidade de quem pode julgar um processo daquele juiz. Olha, eu era juiz na comarca X. Tenho vários amigos juízes ainda. Peço aposentadoria, começo a exercer a advocacia, esse processo chega na mão desse juiz, que era meu colega de profissão. Então também para respaldar a imparcialidade que a lei vai trazer isso aí. Perfeito? Artigo 95, parágrafo único. Artigo muito importante que o Código de Processo Civil trouxe em relação a figura do juiz são as previsões do artigo 139 do Código de Processo Civil. Esse artigo 139 refere-se à condução do processo pelo juiz. Como que o juiz vai conduzir esse processo? Como se dará a condução do juiz no processo? Então são incisos extremamente importantes que têm que ser do conhecimento dos senhores. Ela fala que o juiz deverá ofertar um tratamento igualitário às partes. Isso tem relação direta com o artigo 7º do CPC, do princípio da isonomia, do princípio da igualdade. O juiz tem que trazer um tratamento isonômico para ambas as partes. Esse é o objetivo dessa função do juiz na condução do processo. Ele tem que dar um tratamento isonômico para as partes envolvidas no processo. Perfeito? Ele não pode privilegiar autor nem réu. Ele tem que dar um tratamento igualitário para as partes. Olha, o juiz também tem que buscar que o processo seja resolvido em uma duração razoável. O princípio da rápida solução do processo, o princípio da razoável duração do processo. Tem previsão no artigo 4º do CPC, mas nós também temos previsão na Constituição Federal. Ele é um princípio constitucional. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, do artigo 5º, traz a previsão expressa do princípio da duração razoável do processo. Só fazendo uma observação. Duração razoável do processo não é sinônimo de celeridade processual. Perfeito? Nós não temos uma relação direta entre rápida solução e celeridade. Ok? É claro que um processo que é mais celere vai efetivar a duração razoável do processo, mas não tem relação direta esses dois institutos. Perfeito? Próximo. O juiz tem que garantir, o juiz tem que observar e zelar pela boa-fé processual ou a probidade processual. E como que nós vamos analisar essa probidade processual? Eu até coloquei no quadro para vocês aí. Se vocês quiserem anotar, artigos 77 a 81 refere-se a litigância de má-fé, punição multa. Perfeito? Litigância de má-fé. Então a probidade processual, a boa-fé processual, ela se divide em dois grupos. Análise da má-fé. Primeiro, os casos de litigância de má-fé, artigo 77 ao artigo 81, e os casos de ato atentatório à dignidade do processo. São casos mais graves, são casos que além de multa, pode ter sanções penais, sanções administrativas, então ele tem uma maior gravidade. Então esse grupo de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade do processo, o que vai diferenciar é a gravidade e, por consequência, as suas sanções. Você pega lá, artigo 772.1 fala de ato atentatório à execução, e o 774 também traz, e o parágrafo fala, olha, a multa não exime outras penas, então traz penas mais graves por conta disso. Pode ter consequência civil, penal, administrativo, quando a gente trata do ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Próximo, inciso extremamente polêmico, artigo 139, inciso 4 do CPC.
são as medidas que o juiz pode tomar para efetivar as suas decisões. E aqui também a gente pode fazer a divisão em dois grandes grupos. Nós temos medidas típicas, ou seja, medidas que estão descritas no CPC, por exemplo, penhora, bloqueio de veículo. Nós temos protesto do nome do devedor. Nós temos a negativação do nome. Então isso são medidas típicas. São medidas que estão previstas no CPC. Porém, o código deixa a critério do juiz, o código deixa a cargo do juiz também tomar medidas atípicas para buscar satisfazer o direito do credor. Por exemplo, isso é a parte que dá mais polêmica. Se isso seria inconstitucional ou não, essas medidas. Por exemplo, bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte, são formas. Nós podemos ter também bloqueio, suspensão de cartão de crédito da parte. Nós já tivemos casos, pesquisando em jurisprudência em algumas comarcas, de juízes mandando suspender serviços de TV a cabo, internet na residência do devedor. Então são medidas atípicas para tentar o quê? Medidas coercitivas para tentar fazer com que o devedor cumpra a sua obrigação. Há vários questionamentos que se tais medidas não ferem direito de ir e vir, existe um ADIM tramitando, alegando que tal interpretação nesse sentido seria inconstitucional, que ainda não teve julgamento, sendo que a Procuradoria-Geral da República manifestou favorável a essa interpretação de não poder fazer essas medidas de bloqueio de CNH, por exemplo, mas ainda nós não tivemos decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Então esse artigo 4º é um artigo que traz muita polêmica nas suas discussões. Dando seguimento, olha, o juiz tem que incentivar a autocomposição, ou seja, ele tem que incentivar que as partes tentem resolver os seus conflitos através de acordos. Que haja uma autocomposição, que haja uma transação entre as partes. Nós citamos alguns exemplos para vocês aí. O artigo 3º fala sobre isso. Hoje, no procedimento comum, a audiência de conciliação ela foi trazida para o início. Então, antes da manifestação do réu, nós teremos a audiência de conciliação. Então, a tentativa, nas ações de família, também designa uma audiência de conciliação. Neste caso, o réu não vai receber nem a contrafé para fazer o quê? Para que ele compareça no processo. Então, a tentativa quanto maior a tentativa de autocomposição e maior êxito, menos processos tramitarão, ou aquele processo vai ter uma duração muito curta e vai desafogar o nosso judiciário. Perfeito? Próximo inciso é algo bem interessante, eu quero dar ênfase para vocês. Alguns autores chamam isso de flexibilização procedimental legal. O que ele quer dizer com isso, essa flexibilização de procedimento legal? Por que nós temos procedimento comum e procedimentos especiais? Os procedimentos especiais, eles servem para fazer uma adaptação do procedimento comum às necessidades daquele caso concreto. Então, se você pegar, por exemplo, CPC, artigos 539 ao 718, ele vai tratar sobre o quê? Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. 719 a 770, procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Por que nós temos procedimentos especiais, por exemplo, para uma ação de consignação e pagamento, para uma ação de exigir contas, para uma ação possessória? Por quê? Porque a lei fez adaptações à realidade daquele procedimento. Eles entendem que aquele procedimento, aquele caso específico, não é possível ou não seria mais útil a utilização do procedimento comum. Nós temos que criar um procedimento específico para aquele direito material. Então é isso que serve os procedimentos especiais, ou é para isso que foram criados os procedimentos especiais. Então o que seria essa flexibilização procedimental? Olha, o juiz ele pode
fazer adaptações do procedimento às necessidades da causa. O próprio juiz pode fazer isso. Além dos procedimentos especiais já previstos em lei, o próprio juiz pode fazer isso. A lei autoriza que ele faça isso. Por quê? Porque o legislador entendeu que ele não seria capaz de analisar todas as hipóteses que deveria ter essa adaptação, que deveria ter essa flexibilização. Então, neste caso, o juiz pode fazer essa flexibilização. Perfeito? Primeiro ponto importante em relação a isso. Existem duas espécies de flexibilização legal de procedimento. Nós temos a flexibilização legal genérica ampla. O que é isso, professor Rafael? É uma flexibilização legal que não tem amarras, ou seja, não traz hipóteses específicas. Em qualquer caso, em qualquer tipo de ato, o juiz entendendo, ele pode flexibilizar. Ele pode flexibilizar. Então nós temos essa primeira classificação, que é a genérica ampla, onde é adotada, por exemplo, Portugal. Portugal traz essa previsão. No Brasil se aplicou? Não. Você pode pegar o próprio artigo 139, ele vai mostrar que não. Se vocês quiserem trazer um outro artigo, anotem esse artigo importante. Eu até coloquei no material de vocês aí. Artigo 437 do CPC. O Brasil adotou a chamada flexibilização procedimental legal mitigada. Por que mitigada? Porque não é tão ampla a flexibilização. Não pode ser feita em qualquer caso. Quando que a lei vai autorizar? Em duas situações. Ele vai autorizar para majorar, aumentar prazos ou inverter a ordem de produção de provas. Então, por exemplo, o juiz analisando que um caso, 15 dias para contestação do réu, não será um tempo justo, ele pode majorar, ele pode aumentar esse prazo. Por exemplo, vamos dar uma ação civil pública contra a empresa que a ação civil pública nasceu com 20 volumes de documentos, provas, 15 dias, se o juiz entender, ele pode majorar, ele pode aumentar esse prazo. E ele pode inverter a ordem de produção de provas, por exemplo, audiência de instrução e julgamento. Olha, eu prefiro ouvir a testemunha do réu primeiro para depois ouvir as do autor. Pode fazer. Ele pode mudar a ordem de fazer isso. Ok? Eu quero que vocês anotem duas observações extremamente importantes. Primeiro, uma delas está lá no parágrafo único do próprio artigo 139. Ah, tudo bem. Ele pode ampliar o prazo. Só que esse prazo só pode ser ampliado antes do seu término. Então não é possível a parte pleitear, por exemplo, um aumento de prazo depois que o prazo venceu. Olha, artigo 335, ele tem 15 dias para contestar. Perfeito. Perdi meu prazo. Nossa, perdi o prazo. Só que eu vou fazer um requerimento para o juiz. Para o juiz aumentar esse prazo. Aumentando, eu estarei dentro do prazo. Isso não pode. Houve a preclusão. Nesse caso, o juiz não pode ir contra a preclusão temporal do prazo. Então, para que seja possível a majoração, o aumento, esse requerimento tem que ser feito antes de terminar o prazo. Perfeito? Artigo 139, parágrafo 1. Primeira observação. Segunda observação importante. Rafael, é possível a ampliação dessa flexibilização além do aumento de prazo e da inversão de ordens de prova? Aqui existe uma polêmica na doutrina. Aqueles mais adeptos ao ativismo judicial, eles vão entender que sim. Porque haveria, por exemplo, um princípio geral de adaptação. O juiz pode tentar adaptar o procedimento em todas as hipóteses. Já os mais legalistas, eles entendem que não. Que são apenas as hipóteses previstas no artigo 139, que a gente acabou de falar, inciso 6, ok? Nós não podemos ter o artigo 437. Ele é um rol
taxativo, só aquelas duas hipóteses que nós teremos. Perfeito? Terceira questão, o juiz pode abaixar prazo? A resposta é não. Na flexibilização ele só pode majorar, ele pode aumentar, reduzir, em hipótese alguma. Perfeito? Dando seguimento aqui, próximo inciso, poder de polícia, artigos 78 e 360. Quando o juiz exerce o poder de polícia, está exercendo mais uma função administrativa. O juiz pode requerer força policial, o juiz pode caçar a palavra de advogado em audiência, o juiz pode mandar prender testemunhas em audiências que estiver cometendo crime de falso testemunho. O juiz pode mandar utilizar de força policial para buscar testemunha. O juiz pode mandar usar força policial para acalmar os ânimos dentro da audiência. Então existem poderes administrativos, poderes inerentes ao poder de polícia do magistrado. Perfeito? Dando seguimento, inciso 8º, é o chamado interrogatório judicial. Pessoal, se vocês quiserem anotar na frente desse inciso, ele tem relação, ou ele tem clara relação, ou deriva do princípio da cooperação das partes. O juiz pode, a qualquer momento, chamar as partes para ouvi-la. Quando tiver alguma dúvida, para esclarecer algum fato, princípio da cooperação. A parte está cooperando com o judiciário nesse caso. Questão importante, ou melhor, duas. Primeiro, interrogatório judicial do artigo 1398 não é sinônimo de depoimento pessoal previsto no artigo 385. Não são institutos semelhantes. Tudo bem, professor Rafael, ambos falam em juízo, mas a sua forma é diferente. No interrogatório judicial, o juiz chama a parte, ele convoca a parte. No depoimento pessoal, não. A parte contrária quer que o juiz ouça a sua parte diversa. Então, o autor pede depoimento do réu e o réu pede depoimento do autor. Fica bem claro isso, no próprio artigo 139 fala que não gera pena de confissão. Segunda observação que eu quero passar para vocês. Não gera pena de confissão o interrogatório. Por quê? Porque não é meio de prova. Não é a mesma coisa que depoimento pessoal. Perfeito? Então, coloquem essas duas observações. Primeiro, deriva do princípio da cooperação. A parte cooperando com o juiz. Segundo, é diferente do depoimento pessoal do 385. Então, ele não é meio de prova e não gera pena de confesso. Perfeito? Tranquilo? Dando seguimento, a gente está quase indo para o fim dos deveres e poderes gerais do juiz. Inciso 8º tem relação direta com o princípio da decisão de mérito. Quando possível, o juiz determinará o saneamento de vícios sanáveis, para que haja um julgamento de mérito, para que haja uma análise de mérito, para evitar o quê? Sentenças extintivas com base no artigo 485, que é sem resolução de mérito. Tem alguns autores que gostam de criticar muito esse princípio, alegando, então o Código Antigo quer entender que o juiz só queria número. Alguns entendem isso. Aqui não, o Código quis dar ênfase que o objetivo maior do legislador é entregar a prestação jurisdicional. Que a ideia do Poder Judiciário é entregar a solução para o caso concreto, é entregar a aplicação do direito no caso concreto, e não extinção sem resolução. A ideia é extinguir o processo com resolução de mérito. Artigo principal que fala sobre isso, artigo 317 do CPC fala sobre isso. Depois dá uma olhadinha em relação a isso. Quando possível, vai sanar todos os vícios que sejam sanáveis no processo. Perfeito?
Se você pegar, por exemplo, artigo 338, 339, a nova modalidade que substituiu a nomeação à autoria, quando o réu informa ou indica que ele não deveria ser réu no processo, o autor tem 15 dias, ele pode substituir, manter, então, tentando corrigir. Se você pegar, por exemplo, artigo 932, parágrafo único, cabe ao relator, quando possível, determinar o saneamento de vícios que podem levar à inadmissibilidade do recurso. Então, por exemplo, olha, o recorrente esqueceu de colocar procuração. Poxa, para que extinguir o processo? Para que extinguir o recurso? Dá um prazo para corrigir. Faltou alguma cópia essencial para o julgamento da causa? Apresenta. Olha, o recurso jogou no sistema aqui, está muito ilegível, está borrado o recurso. Manda corrigir. Perfeito? Primazia da decisão de mérito ou entrega de decisão de mérito. Perfeito? Inciso 10 do artigo 139 vai trazer a representação para a coletivização de demandas. Esse artigo 139.10 é muito parecido, depois vocês podem pegar para olhar, com o que está previsto lá no artigo 7º da Lei da Ação Civil Pública. Tem muito a ver com esse artigo 7º da Lei 7.347 de 85, Lei 7347 de 85. O que fala isso? O juiz, percebendo que há muitas ações individuais sobre o mesmo tema, por exemplo, olha, na minha cidade ia ser feito um grande show com um grupo muito famoso, houve a compra dos ingressos e não houve o show. Ou uma demanda coletiva que várias ações individuais. Então nós temos várias ações individuais sobre o mesmo fato. O juiz olha e fala assim, cara, esse aqui tem relação com direito difuso, coletivo ou individual homogêneo. O que eu vou fazer? Eu vou oficiar ao Ministério Público e qualquer outro legitimado lá da ação civil pública. Então uma associação em defesa do direito do consumidor, que tem essa atuação, para quê? Para que ele trata ou apresente uma ação coletiva para tratar daquela demanda. Entende? Ele analisando isso, ele pode determinar a representação a esses órgãos para gerar essa coletivização de demandas. Então, o artigo 139, inciso 10, tem muito a ver com o artigo 7º da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Então, esses são os poderes que estão previstos lá no artigo 139. Só que nós vamos ter outros também, não está somente neste rol. Nós vamos encontrar outros que podemos encontrar em relação a esses poderes gerais que nós vamos encontrar. Então nós teremos outras situações que a gente vai abordar um pouco mais à frente, esses poderes do juiz. Existe um princípio que vai vigorar, e analisando o artigo 140 do CPC, a gente percebe isso, é o princípio da indeclinabilidade por parte do juiz. Primeiro, tem relação direta com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nada pode afastar o acesso ao judiciário. Nada pode afastar esse acesso. Artigo 3º do CPC vocês vão encontrar. E artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal também vocês vão encontrar essa previsão. O que é essa indeclinabilidade? O juiz não pode deixar de julgar mesmo que haja falta de lei ou falta de prova. Lógico que as consequências serão diferentes. Vamos entender isso aqui. Quando há falta de lei, o próprio artigo 140 fala, olha, o juiz não pode se eximir de julgar alegando omissão ou obscuridade de lei. Não pode. Ele tem mecanismos para fazer a chamada integração da norma. A lei é omissa. A lei é falha, mas o ordenamento jurídico não. Existe lacuna na lei, mas não existe lacuna no ordenamento jurídico. Por quê? O ordenamento jurídico traz mecanismos para você sanar essa omissão. E aonde a gente vai encontrar, por exemplo, uma previsão? Se vocês pegarem o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB,
a antiga lei de introdução ao Código Civil, ele traz que, na ausência de lei, eu vou usar analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então a lei vai trazer formas de você integrar a norma. Olha, não tem lei específica, mas você pode usar analogia. Pega um caso semelhante para julgar. Não tem como analogia? Existe algum costume jurídico que vigora, algum costume local que vigora, especialmente naquelas ações que envolvam questões agropecuárias, divisões, pode acontecer. Pesquisando, teve um caso interessante sobre a quantidade de arames que passa na cerca. Uns estavam alegando que é 3, 4, não tem lei sobre isso, não tem analogia. Então qual que é o costume local? É 3? Então 3. É 4? Então aplica-se 4. Ou princípios gerais do direito. Então a lei vai trazer solução quando você estiver diante de casos que não há lei específica. Ok? Então falta da lei, artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E a ausência de provas? O que vai acontecer se não tiver prova? O juiz vai julgar? Claro. Ele vai usar o artigo 373. O que fala o artigo 373? Fala sobre o ônus da prova. Cabe a quem provar. Resumindo, cabe provar o autor da alegação. Quem alega, prova. O autor alegou na sua petição inicial, ele vai provar. O réu apresenta fatos novos, modificativos, impeditivos, instintivos, ele vai ter que provar. E se não provar? Se o autor traz a sua petição inicial e não prova, o juiz vai julgar improcedente. Agora, o réu traz um fato novo. Houve o pagamento da dívida e não comprovou, o juiz não vai colher aquele argumento. Então, faltando provas, a solução que o juiz vai trazer é, sem dúvida alguma, o não acolhimento daquela alegação. Perfeito? Então aqui a gente finaliza nosso primeiro bloco. Quero deixar os meus contatos com você, e-mail, Instagram, Facebook. Depois nos segue nas redes sociais, mande sua dúvida via e-mail ou nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Até daqui a pouco.